Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje é recheado de assunto importante, notícias aí muito relevantes, não somente para agora, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas também já visando a temporada de 2025. Pois é, Edmundo abriu o bico, falou aí muita coisa que deixou o torcedor vascaíno sonhando muito alto para a temporada do ano que vem. Inclusive falou até do atacante Richarlison, pois é, o Pombo aí com possibilidade de pintar o Vascão para o ano que vem, então a gente vai falar muito sobre isso, vamos falar da preparação do Vasco para o jogo desse domingo contra o Cruzeiro e também já para a partida contra o Atlético Mineiro na semana que vem, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, e vamos trazer também uma notícia muito bacana, né, muito bacana mais ou menos, porque hoje o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né, que é um campeonato que vai até 23 anos de idade, e o nosso estagiário Matheus Gilbert vai estar falando um pouco aí sobre a estreia e sobre um outro assunto importante que ele vai trazer novidades para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Então, primeiramente, queria convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas que ainda não seguem a gente, né? Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para dar uma oportunidade, conhecer o nosso trabalho. Lá embaixo do vídeo tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias, de informação, de novidades do Vasco no YouTube. Então corre lá e se inscreve no canal e peço a sua ajuda, né? Rapidinho, deixa aquela moral aí pra gente, deixando aquele like, aquele joinha, que é super importante para o crescimento, para a divulgação, né? Para o engajamento aqui dos nossos vídeos e do nosso canal, para que ele siga crescendo, né, evoluindo cada vez mais. E antes da gente começar o vídeo, queria deixar aqui um agradecimento muito especial aos torcedores que tiveram presente no Mané Garrincha, né, lá em Brasília, no último jogo. Eu estive lá na beira do campo, né, pô, muita gente veio falar comigo, tirar foto, cara, para mais de 200 pessoas. Então eu queria deixar aqui um grande abraço, né, muita alegria, né, ver tanto carinho, ver tanta gente, né, que gosta do nosso trabalho. É óbvio que tem crítica, é óbvio que tem muita gente que reclama, mas o mais legal de tudo é receber, né, esse carinho dia de jogo, na rua, né, o pessoal que vem falar com a gente. Você que me vê um dia aí, vem falar comigo, vem trocar uma ideia. A gente aqui é vascaíno igual, aqui não tem mais vascaínos, menos vascaíno, aqui é todo mundo vascaíno, só quer o bem da nossa instituição, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho da preparação, né? O Vasco treinou hoje, mas que segue se preparando para o jogo de domingo, né? E muita gente me perguntando, Mário, você acha que o Rafael Paiva vai poupar alguns jogadores? O Rafael falou que não. Na última entrevista, ele falou que não iria, né, levar a campo no domingo um time alternativo. Porém, a gente sabe que existe essa possibilidade, até porque hoje o elenco do Vasco, principalmente do meio para frente, tem muitos jogadores, né? Tem muitas possibilidades, então ele pode dar uma mexida, pode poupar, por exemplo, o Dimitri Payet, que vem numa pegada muito grande, pode dar mais tempo de jogo para o Felipe Coutinho, para o Emerson Rodrigues, lembrando que na partida de quarta contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, nós não teremos o Ryan, que foi expulso no último jogo contra o Atlético Paranaense, então já é uma perda que a gente vai ter para esse jogo da quarta-feira que vem. Então a tendência é que domingo ele já teste uma outra possibilidade ali, o Emerson Rodrigues, Jean Davi, o Maxime Domingues, o próprio Felipe Coutinho aberto pelos lados, né? Vamos saber aí provavelmente no decorrer dessa semana. Outra dúvida que surgiu seria em relação à zaga, né? Se ele pouparia o Maicon, por exemplo, que é um jogador mais velho, né? Um jogador já com uma idade mais avançada, mas que vem jogando muita bola, né? Vem sendo aí um ponto muito importante no sistema defensivo. A gente conversou ontem com o Maicon, ele falou, tô 100%, quero ir pro jogo, só vou sair se realmente o treinador pedir para eu descansar, mas a informação é que ele vai realmente treinar normalmente, vai para a partida, né? Tá disposto aí a ajudar o Vasco nesse jogo de domingo fora de casa contra o Cruzeiro. Mas enfim, a preparação segue, o Vasco segue trabalhando muito forte, né? Vai enfrentar uma equipe que é o Cruzeiro, que tá no momento ali de altos e baixos, perde alguns jogos, ganha alguns, trocou de treinador, né? Saiu o Fernando Seabra para a chegada do Fernando Diniz, então tem um ânimo a mais por parte aí da troca de treinador. E do lado do Vasco é uma equipe que vem oscilando um pouco nos últimos dois jogos, mas contra adversários fortes, Flamengo, Palmeiras. Então, obviamente, a gente vai ter agora a oportunidade de se recuperar, conquistar uma vitória fora de casa, que seria importante demais já para a sequência, tanto no Campeonato Brasileiro, mas principalmente, na minha opinião, para o jogo da quarta-feira fora de casa contra o Atlético Mineiro, que vai jogar essa semana, né? Lembrando que o Galo tem jogo de Libertadores, valendo vaga nas semifinais contra o Fluminense, né? Derrota do Galo semana passada para o Tricolor no Maracanã. Agora o Galo precisando reverter essa situação aí contra o Fluminense jogando em casa. E até vou fazer uma pergunta para você que está do outro lado. Você acha melhor o Atlético Mineiro vencer o Fluminense e se classificar para as semifinais da Libertadores e ter o foco principal na Libertadores?
Ou você acha que é melhor o Fluminense, de repente, passar pelo Galo e colocar mais pressão ainda no Atlético Mineiro para o jogo contra o Vasco? Dúvida interessante, né? Eu até agora não decidi, mas como eu odeio o Fluminense, eu acho que é melhor o Galo passar, focar na Libertadores e deixar o Vasco tranquilo ali na Copa do Brasil. Talvez seja esse o melhor cenário em relação a toda essa história aí da semifinal que começa a semana que vem. E antes da gente passar aqui, né, para o próximo assunto do vídeo, que é algumas revelações feitas pelo nosso ídolo Edmundo em relação a contratações de peso para a temporada do ano que vem, queria deixar um recado para a galera, né? Lembrando que essa semana, quarta, quinta, sexta, aí temos jogos de Copa Libertadores da América, temos jogos de também Copa Sul-Americana, tem jogos da Champions League, e a nossa parceira do canal, a BetWinner, cara, tá com uma promoção muito, mas muito legal, e inclusive eu queria ganhar esse prêmio, tá? Mas eu não posso, porque eu sou patrocinado por eles, né? Mas o prêmio é o seguinte, eles vão dar para você que se cadastrar, usando o link aqui do nosso canal, que tá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, um super computador, né? Que é um computador para galera que gosta de jogar game, né? Jogar aqueles jogos online, que são jogos muito poderosos, mas é um computador que serve para tudo, né? Se você quiser trabalhar, quiser ver filme, tem tudo, você pode fazer o que você quiser. É um computador que está avaliado em mais de 10 mil reais. E você, para participar desse sorteio, é só cadastrar lá no primeiro comentário fixado no link da BetWinner. Simples, simples, simples. Você se cadastrou, irmão, não precisa fazer um depósito de R$1. É óbvio que se você depositar lá no site deles valores acima de R$5, sua chance vai aumentar um pouco, né? Porque óbvio que eles vão dar preferência no sorteio para pessoas que fazem depósito. Então quem quiser participar, cadastrou, tá participando. Primeiro comentário fixado. E lembrando que você fazendo seu primeiro depósito, usando o código promocional do canal, você ganha 130% de bônus no primeiro depósito. Ou seja, depositou 100, ganha 230. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar R$100 e vou botar na eliminação da mulambada do Flamengo contra o Peñarol na quinta-feira, porque eu quero muito, muito, muito ver o Flamengo fora dessa Libertadores da América. Mas enfim, passando aqui ao próximo assunto, né, que é o assunto Edmundo. Edmundo, como todos sabem, ídolo do Vasco, craque de bola, sempre foi um cara muito polêmico, né? E é um cara que hoje, no Vasco, ele tem uma proximidade muito grande do Pedrinho e do Felipe, né? Que são as duas pessoas aí que comandam o futebol do Vasco, junto com o executivo Marcelo Santana, né? O Edmundo é muito amigo do Pedrinho. E ontem ele deu uma entrevista, né? Deu um depoimento que gerou, né, o torcedor vascaíno ali a ficar muito contente, muito feliz, muito animado para o ano que vem. O Edmundo falou que ano que vem, em 2025, a torcida do Vasco pode esperar pelo menos 4 grandes contratações. Não são palavras minhas do Mário Coelho, são palavras do Edmundo. Ele que falou isso, tá? Para antes que você venha botar a culpa em mim, não. Edmundo que falou isso, um cara que tem proximidade com o Pedrinho, né? Falou que o Vasco vai fazer grandes contratações de pelo menos 4 reforços de peso. E aí ele foi perguntado, será que o Richarlison poderia ser um desses jogadores? E o Edmundo falou, ó, é um nome que tá na mesa, um nome que interessa, um nome que inclusive já teve conversa com o Vasco, né? Segundo o atacante, ex-atacante Edmundo. Então, cara, bacana, né? Ver aí essa pretensão do Pedrinho, da equipe que comanda o futebol do Vasco, né, já tendo, né, 2025 um foco muito importante, até porque se o Vasco tiver numa Libertadores da América, né, se o Vasco tiver numa competição importante dessa magnitude, é claro que temos que ter contratações de peso para a zaga, para o meio de campo, talvez até para o setor de ataque, né, falando isso aí do Richarlison, óbvio que a gente tem o Verratti, mas, pô, a chegada do Richarlison seria muito bem-vinda, então fiquei muito, muito feliz aí com o depoimento do Edmundo e tomara, né, que se concretize, tomara que venha se tornar uma realidade aí no final dessa temporada aí, se Deus quiser, o Vasco, ó, com uma vaguinha aqui embaixo do braço na Libertadores e quem sabe, né, comemorando um grande título aí da Copa do Brasil, caso tudo der certo, e vai dar, Papai do Céu tá olhando por nós. Mas enfim, vou passar a bola agora pro nosso estagiário, Matheus, que vai trazer informações muito bacanas aí sobre outros assuntos, então não vai embora que o vídeo não acabou, mas antes disso não esquece de dar aquela moral, deixando o like no vídeo, se inscrevendo aqui no nosso canal, lá embaixo naquele botão vermelho, e quem puder também compartilhar, fica muito agradecido com a moral de vocês. Tamo junto, valeu! Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, para falar um pouco mais sobre Vasco hoje. O Vasco estreou nessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né, contra o Botafogo, às 10 horas da manhã, no estádio Newton Santos. O Vasco um pouco mexido, alguns jogadores que são titulares não jogaram por conta de que sábado tem uma semifinal importante contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, e alguns jogadores foram poupados, Lucas Zucarello, Lucas Eduardo, né, e outros jogadores que não estiveram presentes no elenco. O Vasco, na minha visão, jogou melhor que o Botafogo que era um time mais experiente, um time que tinha mais rodagem,
porque o campeonato é sub-23 e o Vasco decidiu jogar com jogadores sub-20, né? O Botafogo tinha o Cauê, jogador do profissional, que já fez gol no profissional. O Botafogo tinha Matheus Nascimento, uma joia do Botafogo também, do profissional. O Botafogo tinha o JP Galvão, ex-base do Vasco, que também jogou alguns jogos no profissional do Botafogo, Libertadores, Brasileiro, estava na Série B, então, ou seja, é um jogador com experiência, e o Vasco jogou melhor que o Botafogo na minha visão, mas na reta final de jogo, o Vasco toma um gol do Cauê, um golaço, o Cauê, inclusive, que tinha arriscado alguns chutes durante a partida e passado bastante perto, ou exigido o trabalho do Felipe Gabriel, goleiro do Vasco, arriscou um chute de fora da área no ângulo e abriu o placar para o Botafogo aos 36, 37 minutos do segundo tempo, e o Vasco não conseguiu empatar. Ao todo, na minha visão, foi uma partida boa do Vasco. Acho que o técnico do Vasco, Ramon Lima, mexeu errado, e essas mexidas erradas foram essenciais para o Botafogo ter feito o gol, já que o Vasco, na minha visão, estava melhor, tinha tido uma bola na trave, 2 ou 3 chances ali, cara a cara com o goleiro, que deveria ter concluído, mas enfim, o Vasco é um time, como eu falei, sub-20, um time de jogadores jovens, né, um pouco abaixo da idade da competição, que é a idade sub-23, e tende a sofrer um pouco mais na competição, mas é uma competição boa, né, por conta para dar experiência a alguns jogadores que não vêm jogando realmente no profissional, como fez o Botafogo, né? O Vasco também pode fazer isso usando um JP da vida que não está sendo utilizado. Enfim, o Vasco perdeu para o Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tem um grupo com alguns times tradicionais, Vitória da Bahia, né, Cuiabá, né, Fluminense, enfim. O Vasco agora, mudando para o profissional, o Vasco volta a campo no domingo, né, às 6h30 da noite, contra o Cruzeiro no Mineirão. A preparação foi iniciada no dia de ontem, na terça-feira o Vasco teve folga, na segunda-feira, né. A dúvida, pelo que andam falando por aí dos bastidores, é quanto ao substituto do Ryan, ou do Adson, né, que o Vasco ainda não conseguiu achar. O Vasco colocou o Emerson Rodrigues já jogou ali, o Emerson Rivaldo, o Jean David já jogou por ali, e o único que falta jogar por ali e não foi testado ainda é o Maxime Domingues, que entrou no último jogo, jogou ali por volta de 12 minutos, né? E até agradou algumas pessoas pelo fato de ser um jogador leve, um jogador dinâmico, um pouco parecido com o Adson, né? Enfim, o Vasco tem essa dúvida para enfrentar o Cruzeiro, e ainda tem a dúvida se será que o Vasco poupa ou não poupa jogadores, né? Na minha visão, eu acho que só poderia poupar jogadores que você já tem um substituto. Por exemplo, o Lucas Piton. Vejo o Lucas Piton como um jogador que anda muito desgastado nos últimos jogos. Inegavelmente, um jogador que tem falhado muito na marcação e tem saído antes dos jogos, né, exausto, sendo substituído pelo Leandrinho, pelo Vitor Luiz. Então eu pouparia o Lucas Piton desse jogo, até porque as opções, tanto o Leandrinho quanto o Vitor Luiz, já corresponderam quando foram pedidos. Por exemplo, muita gente dizendo, poupa o Verratti. Eu não pouparia porque o Vasco não tem substituto pro Verratti. Não tem um jogador que possa colocar no lugar e possa corresponder. Então, eu pouparia jogadores que, obviamente, estejam desgastados, mas também que tenham um substituto, para não cair tanto assim o nível da equipe, né? Enfim, e aí? Você pouparia pro jogo de domingo ou não? Valeu? Valeu, Mário, tamo junto. Obrigado aí, galera. É nóis.